Paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Ney. Eu passo aqui nessa manhã para agradecer a todos pela atenção e chamar a sua atenção por alguns minutos. Eu peço a você que ouça esse vídeo todo com muita atenção, porque eu vou falar de um assunto muito importante, muito sério, que está acontecendo nos últimos dias, nos últimos tempos. Nós temos visto que os pregadores de hoje não pregam mais sobre adultério. Hoje eu quero falar sobre adultério, viu? Quero que você preste bastante atenção, retroceda a sua atenção nessa manhã, porque eu vou trazer uma revelação para a sua vida, através da palavra do Senhor, que vai mexer com a sua história. Talvez você está aí à procura de um ministério, uma congregação, ou convidando alguém para ministrar na tua igreja, que não pregue, não fale de salvação. Cuidado, é você que está apoiando o adultério. Cuidado, adultério leva para o inferno, viu? Quero deixar aqui um texto para nós iniciar nessa manhã, que se diz aqui em João, capítulo 12, versículo de número 47 e 48. O versículo 47 de João 12 diz assim: Jesus diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O versículo 48 diz: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa há de julgar no último dia. Isso é uma revelação muito forte na palavra do Senhor. Se essa palavra aqui ela ferisse, ela machucasse, muitos hoje agiria de uma forma diferente. Se essa palavra hoje trazesse uma correção, se ela trazesse dor, talvez a humanidade, os pregadores, os pastores atentavam mais para este assunto, que está matando, está destruindo famílias, está destruindo a nação, a juventude, porque não se prega mais sobre o adultério. Adultério, irmão, não é traição. Adultério, irmão, não é traição. Aleluia. A Bíblia diz em Provérbios, para nós começar, capítulo 24 e versículo de número 1. Nós temos visto, irmão, que está, irmãos, a destruição sobre as famílias está muito grande, separação está muito grande. As novelas da Rede Globo, as novelas estão todas separando, casando, o homem casou 10 vezes. Tem uma tal de Gretchen que foi para mais de 40 casamentos. Irmão, adultério é separar e casar de novo. Não pode, é divorciado, casar de novo. Não tem um respaldo bíblico para um divorciado se divorciar e casar de novo. Não existe na Bíblia divorciado, casar de novo. Ou é solteiro ou é viúvo. Mas o apóstolo Paulo diz que é melhor casar no capítulo 7 de Coríntios do que viver em fornicação. O apóstolo Paulo é porque quem ensina isso não explica o versículo, o capítulo todo, porque o apóstolo Paulo diz para viúvos ou solteiros, divorciado não tem. E quanto é o número de divorciado que está aí casando, pregando nos altares, não tem coragem de trazer uma mensagem. Olha o que diz aqui Provérbio capítulo 24. Se nós olhar os escribas, os mestres da lei, os fariseus, vai questionar Jesus, lá em Marcos capítulo 10, versículo 4, dizendo: mas Moisés diz que pode separar, pode dar a carta, lavrar a carta de divórcio, repudiar. Aí Jesus vai condenar essa lei de Provérbio 24 aqui, versículo 1, diz assim, olha o que Moisés diz: pode acontecer que o homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa,
porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Neste caso, deve preparar um documento, né, de divórcio, entregar à esposa e mandar embora. Ela irá embora e poderá casar-se de novo com outro homem. Só que Jesus desfaz esse mandamento aqui, essa lei de Moisés, em Marcos capítulo 10, versículo de número 4, até o verso de número 12. Aleluia. Quando os escribas, os mestres, os fariseus vêm até Jesus, dizem assim: Jesus, pode um homem repudiar, separar da esposa e casar de novo? Jesus diz: não pode. Não pode. Eles vão trazer a lembrança da lei de Provérbios 24, de Moisés. Diz, mas Moisés diz que pode lavrar carta de divórcio. Jesus diz assim: vós não leste as escrituras, vocês não examinam a escritura, desde o princípio não foi assim. Moisés deixou por causa da dureza do coração de vocês. É por isso que Moisés deixou. Mas porém eu vou vos dizer agora que se um homem se apartar de sua mulher, se separar, divorciar de sua mulher, e se casar com outra, estará cometendo adultério. É aonde está pegando, irmão. Está destruindo família. Pastores não ensinam isso mais. Até casa divorciado, porque não conhece a escritura, né? Jesus diz em Apocalipse capítulo 22, versículo de número 15 a seguir. Jesus diz assim que os cães, os feiticeiros, os mentirosos, os prostitutos, os idólatras e os adúlteros não vão herdar o reino dos céus. Irmão, isso é muito sério. Quem tiver incumbido nessa história aí, quem já foi divorciado e casou de novo, está indo para o inferno, irmão. Se Jesus voltar, está no inferno. Não tem escapatória, não tem respaldo bíblico. Olha o que Lucas diz no capítulo 16, versículo 18: se divorciar, olha, e se casar de novo, comete adultério. Jesus diz: eu não vim julgar. João capítulo 12, versículo 47, eu não vim julgar se não crê na minha palavra, porque eu tenho a palavra que vai te julgar no dia do juízo. Então, irmão, está acontecendo uma situação muito séria em nosso meio. Está acontecendo algo muito sério em nosso meio. O apóstolo Paulo vai ensinar isso nas suas cartas aos Coríntios. Ele vai ensinar acerca do adultério, acerca do divorciado. Não pode casar de novo. Pastor, atenta, não case pessoas divorciadas. Pastor, atente na sua igreja, não cometa o mesmo erro que muitos estão cometendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós estamos vivendo tempos difíceis sobre a face da terra, porque estão mentindo sobre acerca das escrituras, né, dizendo que pode, mas a palavra diz que não pode. Jesus diz: passa o céu, a terra, a palavra dele não vai passar. E ele diz em Apocalipse capítulo 22, que se nós tirar ou acrescentar, nós será maldito sobre a face da terra. Romanos capítulo 7, versículo 3 diz assim: de sorte que vivendo o marido e a mulher casar de novo, ela será adúltera. Só pode casar se caso o marido, ou isso vice-versa, ou ambos morrer, só após a morte. Só viúvo e solteiro, não tem para divorciado. Não tem para divorciado. Pastor, pastoras, pregadores, ministros do evangelho que não prega adultério nas igrejas, nos altares, está vivendo uma farsa sobre a face da terra. Seu ministério é uma farsa em cima da terra. Você é um obreiro fraudulento em cima da terra. Sabia? Aquele que o apóstolo Paulo diz, né, entrega ele para Satanás matar ele, é fraudulento, ensina o que é errado. É por isso que Mateus capítulo 24, versículo 3, 4, né, os discípulos vão perguntar quando vai ser o fim do mundo. Jesus diz assim: acautelai-vos, para que vós não os engane a vós, porque vão vir muitos em meu nome, falsos doutores,
falsos ensinadores. Fica com essa palavra, irmão. Estou trazendo um alerta para você aqui. Desperta, pastor. Desperta, igreja. Desperta, membro. Você que procura aí uma igreja para congregar, veja se o seu pastor está realmente habilitado para poder ensinar, dirigir aquela obra. Se está capacitado, como o apóstolo Paulo diz, capacitado, hábito a ensinar o Evangelho de Cristo, para não ensinar errado. Como é que pode um cego guiar o outro? Os dois caem no mesmo buraco. É tempo de despertar. A mensagem de Cristo não é passar a mão na cabeça de ninguém, não. Jesus não passou a mão na cabeça de ninguém. Ah, mas a mulher foi pega no adultério. Jesus diz: ide e não pecai mais. Cadê seus acusadores? O acusador foi embora. Não vai justificar ninguém. Não tem um relato bíblico para divorciado. Essa é a verdade. Se alguém procurar, irmão, procure quem sabe ensinar. Procure quem vai falar a verdade. Procure quem vai instruir na verdade. Porque ela pode destruir uma vida, a mentira. Já pensou um casamento aí de 3, 4 filhos, lá no final vai descobrir que está em adultério? Pensa nessa família, a tragédia que vai ser. Você que está subindo ao altar, não tem coragem de pregar a verdade. Eu vejo aí muita unção, eu vejo aí muita, como é que fala? Ilusão espiritual. Muita ilusão espiritual, emoção espiritual. Traz uma emoção através da teologia, da palavra, do estudo. O estudo humano traz uma emoção. Se a pessoa chorar, então, misericórdia. Mas não traz uma palavra que vai trazer choro, que vai trazer arrependimento e salvação. Fique sabendo, irmão. Quem casou, separou, casou de novo, está em adultério. E o final dela é inferno. Então, se você casou, separou, não case de novo, não. O apóstolo Paulo diz isso, Romanos diz isso. Em Romanos diz isso. Em 1 Coríntios, capítulo 7, diz isso. Vários capítulos e versículos diz isso. Marcos 10, Jesus, o próprio Jesus disse isso. Então, fica atento. Eu vim trazer um alerta para a tua vida nessa manhã. Isso vai causar uma revolta no mundo espiritual. Quando Jesus veio sobre a face da terra, eles esperavam o rei dos reis, o rei de toda a eternidade, Pilatos, Herodes. Esse povo era dominadores da terra, era um povo de um poder econômico muito grande. Quando Jesus veio trazendo paz, foi uma revolta. Por isso que o apóstolo Paulo, quando pregava em Tessalônica, houve uma revolta, um alvoroço na cidade, porque a mensagem de Paulo era contra o adultério, a prostituição, a feitiçaria, a mentira, a enganação. Pega essa mensagem para o seu coração. Se você tiver coragem, você vai a partir de hoje pregar contra o adultério. Você vai pregar contra os falsos ensinamentos. Deus abençoe. Fique na paz.